Num dia como esse, onde a gente reúne liderança, para mim é um grande desafio, porque a minha juventude foi vivida num outro contexto, diferente do contexto de vocês. Os apelos, as dificuldades, que são próprias de cada época, eram um pouco diferentes. Então, a gente corre o risco, e temos que tomar cuidado, eu tenho que tomar cuidado, de não cair num saudosismo, ou mesmo falar coisas que não têm muito a ver com o contexto e a situação que nós estamos vivendo hoje. Por causa da minha geração, eu observei a transformação da sociedade, dos costumes, da mentalidade, muito rapidamente, né? Alguns anos atrás, o que nós vemos hoje era uma coisa impossível. Esse dia eu estava tomando café, estava conversando com o Jaime, eu assistia um filme, ainda quando eu era moleque, chamado Buck Rogers. Já ouviram falar nesse negócio? Então, era um filme do futuro, e o cara pegava um aparelhinho, abria o aparelhinho, olhava o aparelhinho e falava com a pessoa em outro lugar, e vendo a imagem daquela pessoa. Eu falei, nossa, isso é uma coisa extraordinária, né? Hoje é uma coisa comum. Meu avô, que morreu, ele falava que o homem nunca chegou na Lua, que aquilo lá era uma invenção da Rede Globo. Por causa da rapidez das transformações. Então, vendo a juventude de uma grande faixa etária, eu corro o risco exatamente de ser inadequado ou ficar de saudosismo. Mas vamos caminhando, vamos ver o que o Senhor pode fazer por nós. O tema de nossa colocação é fé como uma experiência de sentido. Essa é uma abordagem que se pode fazer da fé. E, para isso, eu quero tomar a história de um homem, um sujeito que foi educado nas melhores faculdades ou nas melhores escolas, pelos melhores professores, era herdeiro de um grande negócio, o pai dele tinha um grande negócio, ele herdou esse grande negócio do pai dele, um negócio lucrativo, importante, fazia parte de um grupo de elite altamente que influenciava a sociedade, influenciava a política, era um dos líderes, uma promessa da liderança nova daquele grupo político social. Era um cidadão do mundo, tinha como uma espécie de passaporte diplomático, não precisava parar em alfândegas, e ninguém podia julgá-la, a não ser as autoridades que lhe concederam o diplomata, esse passaporte diplomático. Enfim, esse sujeito tinha tudo para ser um grande homem. Tinha tudo para ser um grande homem. Mas, quando a gente lê a vida dele, a gente vê que, durante a vida dele, ele foi preso, traído pelos amigos, açoitado, assaltado, passou fome, passou frio, foi preso inúmeras vezes, incompreendido, foi obrigado a fugir, morreu preso, decapitado. Esse homem nós conhecemos bem, né? Saulo de Tarso, ou São Paulo. O que aconteceu na vida dele? Aconteceu na vida dele que Paulo teve um encontro no caminho de Damasco. E nós temos que tomar um certo cuidado para não colocar a fé como justificativa dos fracassados. Porque essa é uma das críticas que se fazem, que a fé é para os fracassados. A vida é para os que têm sucesso, e a fé é para os fracassados. Aqueles que abraçam a fé são fracassados. E, de fato, se nós observarmos o nosso fundador, aquele que nos trouxe a fé, morreu numa cruz. E, olhando sob o ponto de vista puramente humano, é um fracasso. E Paulo também, olhando sob o ponto de vista humano, é um fracasso. Mas, na realidade, existe uma outra ótica, uma outra maneira de ver a vida. E a maneira como que Paulo viu a vida
foi a maneira que o levou realmente ao sucesso nessa sua visão de vida. Porque a nossa vida, ela não é simplesmente uma vida secular. É claro que nós temos uma vida secular, nós temos uma vida temporal, nós temos uma vida que se realiza no tempo, uma vida concreta, mas ela não se resume nisso. Essa vida que nós vivemos de maneira concreta num espaço de tempo, ela tem um sentido de eternidade, um sentido de para além. E o que nos realiza é exatamente dar o sentido verdadeiro à nossa vida. Isso não implica que todos nós vamos sofrer, ou vamos ser perseguidos, ou vamos ser presos, ou vamos ser açoitados, mas isso é uma possibilidade. Isso é uma possibilidade. Vamos ser incompreendidos, isso é uma possibilidade. E principalmente compreendidos pelos mais próximos nossos. Porque quem que não nos compreende são aqueles que estão mais próximos, quando nós radicalizamos a nossa escolha pela fé. São aqueles que são mais próximos, pai, mãe, irmão, irmã, mulher, marido. São os que mais têm dificuldade de entender quando nós radicalizamos a experiência de fé. Paulo teve uma experiência de fé. O encontro dele com Jesus Cristo no caminho de Damasco é uma experiência de fé. E que nós todos podemos ter. Então, a fé como experiência de sentido radical, nós encontramos na experiência de Paulo, que passou, de uma certa maneira, a ser o critério da experiência de fé para nós, os cristãos. Por que Jesus Cristo não é o critério de fé para nós, os cristãos? O critério de experiência de fé para nós, os cristãos? Porque Jesus Cristo é a nossa fé. Jesus Cristo é a nossa fé. Portanto, a fé, a experiência de fé se faz de Cristo. Por isso, Paulo é o que mais se aproxima da experiência de fé que nós somos chamados. Essa experiência de fé que Paulo sofreu no caminho de Damasco pode ser analisada em 4 pontos, ou em 4 elementos fundamentais. O primeiro ponto é que a fé, a experiência de fé, é um encontro pessoal com Jesus Cristo. Não existe, de fato, uma experiência de fé sem um encontro pessoal com Jesus Cristo. Porque a fé é muito mais do que uma regra moral, é muito mais do que uma doutrina, é muito mais do que uma maneira de se comportar. A raiz da fé, o centro da fé, está no encontro pessoal com Jesus Cristo. Papa Bento XVI escreve numa de suas encíclicas exatamente isso. O centro da fé, a raiz da fé, não está na doutrina, não está na teologia, não está na pastoral, mas sim no encontro pessoal com Jesus Cristo. Porque esse encontro pessoal nos faz conhecer aquele a quem nós damos fé. E deve ser um encontro pessoal mesmo. Não é um encontro com uma ideia, é um encontro com uma pessoa. E esse encontro com essa pessoa estabelece um relacionamento com essa pessoa, porque nós somos chamados para um relacionamento com Deus. Isso só é possível através de uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. É Jesus Cristo que toma a iniciativa de entrar em nossa vida, se apresentar à nossa vida e estabelecer conosco uma relação de amizade. Eu não os chamo de servos, e sim de amigos. Ele estabelece conosco uma relação de amizade por iniciativa dele, porque nós somos incapazes, por causa do nosso pecado e nossa secularidade, nós somos incapazes de alcançar aquilo que ele nos propõe, a não ser que ele nos proponha. Por isso, a fé é fundamentalmente um encontro com uma pessoa, Jesus Cristo, e esse encontro com essa pessoa estabelece um relacionamento com Ele, um relacionamento que me faz viver semelhantemente a Ele, que é meu amigo. Por isso não existe uma experiência de fé sem um encontro com Jesus Cristo.
Paulo teve esse encontro no caminho de Damasco. E isso significou, ressignificou a sua vida. A partir daquele momento, sua vida foi outra, porque se encontrou com Jesus Cristo. Eu me recordo nos tempos da minha juventude, como que foi isso. O encontro com Cristo é um encontro de pessoa a pessoa, que implica em muitas vezes um embate de duas personalidades. Nós chamávamos, na época da nossa juventude, nós chamávamos de Jesus Cristo de barbudo. E nós tinha até um desenhinho que a gente fazia, que era o barbudo. Ou senão, na época não tinha isso, as linguagens que nós temos hoje, mas era o cara, era alguma coisa assim que a gente chamava aí. E na época da minha juventude, na época da ditadura militar, muito interessante. Nós estávamos num encontro de jovens, e aí eu estava pregando e escrevi no quadro negro assim, e um barbudo mudou a nossa vida. Aí fotografaram, mandaram para o Exército, e aí nos chamaram lá, um bando de jovens foi lá para o Exército para responder para o SNI lá, Serviço Nacional de Informações. Quem que é esse barbudo que revolucionou a vida de vocês? Che Guevara? Fidel Castro? Acharam que nós éramos comunistas, né? Porque nós chamávamos Jesus Cristo assim. Eu falei, não, é Jesus Cristo. Aí ele falou assim, aí o capitão Fagundes falou assim para a gente, se é Jesus Cristo, não tem perigo. Aí eu levantei, olhei bem nos olhos dele e falei assim, aí que está o perigo. Jesus Cristo é mais perigoso do que Che Guevara. Che Guevara pode mudar as coisas, Jesus Cristo muda a tua vida. Arrumei uma encrenca. Literalmente arrumei uma encrenca. O encontro com uma pessoa, não com uma ideia, não com uma ideologia, não com uma doutrina, mas com uma pessoa. Essa pessoa que existiu, que assumiu a nossa humanidade, que vivenciou as nossas arguras, que sofreu como nós sofremos. E por isso eu posso me relacionar com ele, porque ele entende a minha linguagem. Porque ele é uma pessoa. Portanto, o encontro com Cristo é o fundamento de nossa fé. É o fundamento da esperança de nossa fé. Esse encontro pessoal é tão importante que Paulo vai dizer aos Filipenses, para mim, o viver é Cristo. Porque foi um encontro tão significativo, um encontro tão existencial, que a sua vida passou a ser essa pessoa que ele encontrou. Portanto, a fé como uma experiência, ela é inicialmente um encontro pessoal com Cristo. Um encontro pessoal com uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo. O segundo dado importante do encontro de Paulo no caminho de Damasco. A fé de Paulo é uma experiência. Uma experiência. Há um erro muitas vezes, que infelizmente nós passamos, um erro de que a fé se tornou para nós um conteúdo doutrinário. Nós declaramos a nossa fé pelo menos uma vez por semana na missa, né? A declaração de fé, o nosso creio, crendos Pai Todo-Poderoso, né? E achamos que a fé se resume, não, a explicitação da fé, a explicitação do conteúdo da fé se faz dessa forma, mas a fé não é necessariamente ou não é fundamentalmente um conteúdo, ela é uma experiência. Não é uma aceitação intelectual, mas é uma aceitação existencial. Não é uma questão da inteligência, é uma questão da vontade. Porque se a fé fosse
acessível somente à racionalidade, fosse acessível somente à inteligência, coitada de nós que somos burros. Morreríamos pagãos. É claro que a fé tem o seu conteúdo, a fé tem a sua racionalidade, a fé tem a sua inteligência, a fé tem a sua teologia, mas ela não é fundamentalmente esses elementos que estão ligados à nossa inteligência. A fé é uma experiência que se faz de um Deus que se revela. Porque é isso que nos dá acesso ao conhecimento de Deus, a experiência que se faz dele. Porque nós não temos muitas vezes meios, palavras para alcançar o conhecimento de Deus. Porque Deus é infinito, Deus é mistério. E as nossas palavras são poucas e são insuficientes para nos dar esse conhecimento. Portanto, é através da experiência que nós conseguimos penetrar no mistério de Deus. A gente vê uma outra experiência importante de fé na Sagrada Escritura, que é a experiência de Moisés. Moisés se depara diante de uma sarça, está diante de uma sarça que pega fogo e não queima, e ele ouve Deus falar com ele, e ele se prostra diante daquele mistério, e o Senhor fala com ele, tira suas sandálias, porque esse lugar é santo, e ele se aproxima, curioso, e Deus se revela através daquele mistério, ele experimenta a presença de Deus. E querendo conhecer intelectualmente a Deus, pergunta seu nome, e Deus responde: eu sou aquele que sou. Bem explicado, né? Mas Moisés adquiriu um conhecimento de Deus. Ele pode não entender o que significa eu sou aquele que sou, ou eu sou, mas ele sabe que esse eu sou aquele que sou é de fato na vida dele. Porque ele experimenta essa presença. Muitas vezes nós estamos diante de Deus, não conseguimos formular, mas nós conseguimos experimentar. Essa experiência é uma experiência existencial, não emocional, embora contenha nela também alguns elementos emocionais. Ela é existencial porque ela se refere ao nosso ser, aquilo que nós somos interiormente, aquilo que é a raiz do que somos. Lá dentro há uma mudança, há um conhecimento que é inalienável a nós mesmos. Veja, e se eu der uma aula para vocês sobre laranja, isso vocês poderão ficar doutores em laranja, mas não significa que vocês conhecem a laranja. Nós conhecemos laranja porque nós experimentamos a laranja. Um dia, na sua infância, sua mãe deu um suco de laranja para você e informou: isso é laranja. E essa experiência da laranja tornou-se um conhecimento em sua vida inalienável. Eu posso apresentar para você um abacaxi e falar que o abacaxi é uma laranja, mas você vai falar: não, uma laranja é outra coisa. Porque aquele conhecimento adquirido pela experiência da laranja dá um conhecimento a você que ninguém é capaz de tirar. Porque foi um conhecimento adquirido pela experiência, não foi um conhecimento adquirido pelo estudo. Por isso que muita gente que estuda e vira ateu. Porque não experimenta. E muita gente que não estuda é crente, porque experimenta. E nós que experimentamos Deus, nós podemos enfrentar qualquer tipo de discussão. Porque nenhuma discussão, nenhuma argumentação, nenhum raciocínio humano vai retirar de mim a experiência que eu tenho de Deus. Ninguém. Porque eu experimentei uma realidade, e essa realidade passou a ser minha realidade. Por isso, quando experimentamos a Deus, nós somos capazes de suportar as dificuldades da vida.
Somos capazes de suportar as perseguições, somos capazes de suportar as incompreensões, somos capazes de suportar a nossa própria ignorância. Por que São Paulo enfrentou o que enfrentou? Por que São Paulo suportou o que ele suportou? Tendo toda a possibilidade do mundo na sua frente. Por que ele suportou o que ele suportou? Ele suportou o que suportou porque ele experimentou Deus em sua vida. A razão de nossa desistência, a razão de nossa pouca perseverança está muitas vezes na falta da experiência de Deus, não na falta do conhecimento de quem é Deus de maneira intelectual ou racional, não na falta do conhecimento da doutrina que a Sagrada Escritura e que a Igreja nos traz para vivermos conforme a vontade de Deus, não está na dificuldade de compreender as verdades. Muitas vezes a nossa falta de perseverança está na falta ou na deficiência da experiência de Deus que nós temos em nossa vida. Porque a experiência de Deus muda nosso ser, porque a experiência de Deus é uma experiência ontológica, ou seja, uma experiência do nosso ser. Traz para nós um conhecimento que ninguém nos retira. Podem falar o que quiser. E nós somos tentados isso, porque a sociedade contemporânea, porque a cultura contemporânea é uma cultura pagã, que o tempo inteiro nos fala que Deus não existe. Se existe, não está nem aí com a gente. Mas nós, crentes, sabemos que Deus existe. Não porque alguém nos disse, mas porque nós o experimentamos. Porque nós temos a experiência do amor dele em nossa vida. Isso nos torna fortes. Isso nos torna invencíveis. Isso nos torna prontos para o martírio. Porque se nós experimentamos a Deus e sabemos quem é Deus em nossa vida, nós estamos dispostos a viver consequentemente. Nós estamos dispostos a assumir as responsabilidades desse conhecimento. Porque, veja, vocês sabem o que é laranja? Sabem? Já chuparam laranja? Quem nunca chupou uma laranja na vida, levanta a mão para mim. Alguém providencie rapidamente. Bom, então, todos nós sabemos que é laranja, porque nós experimentamos a laranja. Então, se você disser que não sabe o que é uma laranja, você está mentindo. Mas não está mentindo para o outro. Você está mentindo para você. Então você está negando aquilo que você é. Isso chama-se frustração. Ao experimentar Deus, nós tornamos-nos responsáveis em viver conforme esse conhecimento. E se nós não vivemos conforme esse conhecimento, nos frustramos e somos infelizes. Aí você fala, então não quero mais conhecer a Deus. Tchau. Já experimentou? Acabou. Mas por que isso é importante na nossa vida? Para que a gente persevere nesse mundo. Se nós olharmos a vida de Paulo, os embates dele, as crises, as dificuldades, e ele não recua, muito pelo contrário, aprofunda cada vez mais o seu conhecimento, sua relação com Deus, a ponto de, poucos momentos antes de sua morte, preso, escreve aos Filipenses, alegrai-vos, repito, alegrai-vos. Como é que um sujeito às vésperas da morte, preso, injustiçado, pode falar para os outros, alegrai-vos, repito, alegrai-vos. Portanto, a fé é uma experiência que ultrapassa o nosso conhecimento, ultrapassa a doutrina, mas nos dá
a posse de alguma coisa que é essencial para a nossa vida. Quando eu conheci Jesus Cristo também foi assim, foi de uma maneira experiencial. Eu vivia metido num conhecimento filosófico existencialista da época. Na minha época era o existencialismo de Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir e Companhia Limitada. E conhecia muito a fé, porque eu tinha estudado em colégio interno. Então conhecia o catecismo da Igreja Católica de ponta a ponta, de cabo a rabo, mas isso não me segurou. Não me segurou. Eu tinha argumentos para contra-argumentar a todos os argumentos da fé. Quando eu conheci verdadeiramente a Deus, não de maneira intelectual, mas de maneira experiencial, as argumentações todas caíram por terra, porque eu experimentei, conheci a Deus de uma maneira experiencial. Isso fazem quase 50 anos. E de lá para cá, dificuldades muitas, mas a certeza absoluta de que Deus está comigo, quem é Deus na minha vida, nunca mais eu perdi, porque é uma experiência, não é um conhecimento. Uma terceira coisa, a experiência de fé em São Paulo implicou numa conversão. Tanto que se fala na história da igreja, e é uma festa, a conversão de São Paulo. Mudança de São Paulo. Interessante que, se nós formos observar a vida de São Paulo, nós vamos ver que a mudança dele não foi uma mudança de comportamento, em termos de comportamento moral, porque ele era um fariseu, e ele mesmo diz na carta aos Filipenses que, como fariseu, ele era um sujeito perfeito, irrepreensível. Portanto, moralmente, ele era um sujeito chato, né? Porque não tinha erro. Né? E uma pessoa que não tem erro é chata. Né? Então, porque os erros dão uma certa personalidade à nossa vida. Né? Tem alguns que são corintianos, por exemplo, fazer o quê? Né? Outros são botafoguenses, isso é um elogio. Né? Então, o que é essa conversão? O que é essa mudança em São Paulo? Primeiro, nós podemos falar de 3 mudanças que ocorreram em São Paulo. Primeiro, uma mudança do sentido de sua vida. Aquilo que nós chamamos de mudança de sentido radical. São Paulo caminhava na sua vida já organizada, definida, o que ele deveria ser, onde ele iria, e de repente ele tem um contato, tem uma experiência, um conhecimento, um encontro com Cristo, ele muda. A sua vida tem um novo significado, tem uma nova fundação. É um nascer de novo. Não é mais aquilo que ele queria, agora é outra coisa. O que justifica a sua vida é Cristo, não é mais a sua carreira, não é mais os seus interesses, não é mais o seu partido político-religioso, não é mais o poder que ele usufruía, não são mais essas coisas. A sua vida agora tem um outro sentido, o sentido de Cristo. Portanto, é uma mudança de sentido radical. Paulo dá um outro sentido à sua vida, estabelece um outro ideal à sua vida. Encontra em Cristo a justificativa do seu agir, a justificativa de sua vida. Eu sei muito bem que é isso, porque quando eu fiz um encontro de juventude que mudou a minha vida, a palestra ou a pregação que mais me tocou não foi a palestra do Jovem Cristo, que era a palestra de conversão, que quem fazia normalmente era um sujeito daqueles o pior possível e que tinha se tornado um santo repentinamente. Né? Eu cheguei até a pensar assim, será possível que para pregar a palestra de fé tem que ter sido ruim daquele de bater em mãe, esforcar a avó, essas coisas todinhas? Porque quem que ia pregar essas palestras para a gente é aqueles caras que tinham um sujeito chamado Francisco Garrafa. E aí ele falava sobre a vida dele, falava assim, eu era essa garrafa que rolava pelas sarjetas da vida. Olha que coisa bonita, né? Então, eu achava, esse negócio tem que ser cada vez pior para poder ser cada vez melhor, né? Mas a palestra que tocou o meu coração e me fez repensar e
abrir a possibilidade de Deus na minha vida foi a palestra de ideal, que era chamada, que era a palestra primeira, que era dada no encontro, falava sobre o sentido da vida. Qual o sentido da nossa vida? Gente, é uma coisa interessante. Nós, principalmente vocês, a grande parte de vocês está na época do estudo, de escolher carreira, fazer faculdade, alguns já fizeram, ou estão fazendo, para ter uma carreira, uma profissão, um diploma. Nós temos uma visão limitada. Há 5 anos de estudo, ou fazer o cursinho, pré-vestibular, ou qualquer coisa parecida, ou uma faculdade que seja à distância, nós temos uma visão limitada, né? E achamos que a nossa vida, esse é o sentido que nós damos a ela. Ótimo. Aonde você vai estar daqui a 25 mil anos? Hã? Aí você vai falar assim para mim, pode estar morto. Você vai estar vivo. Porque nós somos possuidores de uma alma imortal, que é o nosso ser. E daqui a 25 mil anos, você vai ser aquilo que você se destinou a ser agora. Qual é o sentido da sua vida? O que você vai fazer nos próximos 1 milhão de anos? A engenharia que você está estudando, daqui a 50 anos não existe mais. Eu fiz Inatel um tempo atrás, 4 anos, estudei Inatel. Estava falando com o pessoal da Inatel, né? Hoje, eletrônica e outras coisas. Na minha época, avanço, nós estudávamos válvulas. Vocês já ouviram falar em válvulas? O telefone celular era uma caixa de sapato. Computador do tamanho dessa parede. Era um absurdo de rápido, 1 minuto e meio. Tinha uma memória fabulosa, 38K. Isso já acabou. Na época, era o que era. Qual o sentido de nossa vida? Qual o sentido radical de nossa vida? Nós temos que botar a nossa vida no sentido da eternidade. E quem está na eternidade? Como homem encarnado, como humanidade encarnada, quem é que está na eternidade já? Jesus Cristo. Portanto, se eu colocar meu sentido em Jesus Cristo, eu dou um sentido de eternidade à minha vida. Aí não importa quanto tempo é, já que é a eternidade. Portanto, a experiência de fé é uma experiência de sentido radical. E São Paulo teve essa mudança, uma mudança do sentido de sua vida. A conversão de Paulo também é uma conversão de mentalidade. Paulo deixa de pensar conforme o mundo e passa a pensar conforme as coisas de Deus. Aqui nós falamos que há uma mudança de base cultural. Aquilo que era determinante para São Paulo, seu estudo, sua família, sua religião, o farisaísmo, aquilo que era a sua base cultural, ou seja, aquilo que determinava seu comportamento, não é mais. Ele mudou. Ele mudou a sua mentalidade, mudou a sua maneira de pensar, mudou a sua base de valores. E aquilo que era valioso
para o mundo deixou de ser valioso para ele. E aquilo que era importante para o mundo deixou de ser importante para ele. Talvez por causa disso que as pessoas confundem o cristianismo, a fé cristã, como alguma coisa negativa, alguma coisa pessimista, alguma coisa de frustrados. Não é. Porque isso está ligado à primeira coisa, a questão do sentido. Nós temos que dar um sentido de eternidade à nossa vida, já que nós somos eternos. Portanto, os valores que têm que fundamentar a nossa vida são os valores de eternidade, nos valores de temporalidade. Os valores de temporalidade devem, sim, nos levar aos valores de eternidade. Mas não devem ser absolutizados. E São Paulo, então, tem uma mudança de mentalidade. Ele não pensa mais como o mundo. Ele pensa agora a partir dos valores que Jesus Cristo lhe propõe na vida por causa desse encontro que ele teve com ele. Por isso, quando você começa a ter a experiência de Deus, você é capaz de trocar um domingo de sol, que você poderia estar numa piscina ou num churrasco, por um encontro de oração e adoração. Que, para muitos amigos seus, isso é uma loucura. Isso é uma onja civil. Vocês não escutaram esse caso, não? Vocês vão para lá. Muitas vezes nossos pais, né? Vai se divertir. Gente, vocês querem coisa mais divertida do que isso? Pode ser complicado, mas vocês querem coisa mais divertida do que isso? Vocês querem viver de maneira mais feliz do que isso que nós vivemos? É que nós pensamos outras coisas. Eles estavam cantando, né? É Cristo em cima, embaixo, está dentro da nossa cabeça. É isso aí, Cristo faz a nossa cabeça. E ao fazer a nossa cabeça, nós começamos a pensar com a cabeça de Cristo, que era muito doido. Porque ele não se baseava, a sua vida não se baseava nos valores que o mundo lhe propunha, o mundo passageiro, um mundo mundano, que não pode te acrescentar à sua vida um segundo que seja. Ele falava de coisas de eternidade, ele pensava em coisas que valem a pena. E essa é a mentalidade cristã, essa é a mentalidade da fé. A necessidade de nós trocarmos aquilo que o mundo chama de felicidade pela felicidade verdadeira, aquilo que o mundo chama de realização pela realização verdadeira, aquilo que o mundo chama de prestígio pela santidade. Então, Paulo tem uma mudança de mentalidade. E uma terceira mudança, uma terceira conversão de Paulo é uma conversão moral, que não é uma conversão de comportamento. Muitas vezes as pessoas falam assim, me converti, né, e passa, né, a andar assim, né? Eu me converti. Não, você não converteu, você abobou. Não é uma mudança só de comportamento, é uma mudança de valor. Não adianta você ficar de mãos postas o tempo inteiro se você continua pensando mal a respeito das pessoas, continua invejando, continua pensando só no seu umbigo, continua sendo vaidoso, ou seja, se preocupando mais com você mesmo, com sua aparência, do que com aquilo que você é. Não é um comportamento, é um valor. As virtudes são fundamentos de valor, de caráter, e não de comportamento. O comportamento é consequência. O comportamento valioso que tem significado é o comportamento que é consequência das virtudes, que é consequência dos valores interiores. Não adianta, gente. Eu me converti, então eu não faço mais as unhas, não pinto mais os beiços, não raspo mais o sovaco, porque eu não sou mais vaidosa. Não, você vai virar um bicho.
Não, porque a gente tem que ajudar, né, gente? Tem gente que precisa ser ajudada. Tem uns que já nascem naturalmente, mas tem uns que precisam ser ajudados. Não é isso. Não é isso. A mudança moral, que é a raiz da santidade, a mudança moral é a raiz da santidade, é a mudança dos valores, é a prática das virtudes. E isso é uma coisa que nós temos que aprender. É claro que, consequentemente, porque eu mudei a base cultural de minha vida, eu mudei a base dos meus valores, eu vou mudar meu comportamento. É uma coisa lógica. Se eu conheço a Jesus Cristo, e se eu coloco o Cristo como o sentido de minha vida, é uma coisa lógica que meu comportamento vai ser adequado a isso. Eu vou me vestir de maneira adequada a isso, eu vou frequentar os ambientes adequados a isso, eu vou ler as coisas que são adequadas a isso, eu vou me comportar publicamente, socialmente, de maneira adequada a isso, ao sentido de minha vida. Então, o comportamento é diferente, é consequente aos meus valores. São Paulo teve uma mudança moral, não teve uma mudança do pecado no sentido de viver uma vida desgraçada para uma vida honesta, não, porque ele já era honesto, ele já acreditava em Deus, ele já vivia uma vida sem defeitos. O problema foi uma mudança moral, uma mudança de valores. Quais são os valores que ele adquiriu? Os valores de Cristo, que não nos aliena da vida. Porque algumas pessoas têm medo de se tornarem cristãs e perderem a vida. Você sabe, eu estava pensando esses dias, e o Papa Francisco fala isso também, que muitas vezes as pessoas não querem ser cristãs porque observam a vida dos cristãos e vê que os cristãos não vivem de maneira feliz, de maneira alegre, de maneira positiva. O que ele chama de cristãos de sexta-feira santa. Um cara de enterro. Porque o problema não está no comportamento, o problema está nos valores morais. Então, Paulo tem uma experiência de fé, e essa experiência se caracteriza como uma conversão, uma mudança do sentido da vida, da mentalidade e da vida moral. E, por fim, a experiência de fé de São Paulo se dá também como configuração à cruz de Cristo. E aqui que está um ponto muito importante. Toda a vida de São Paulo, a cruz teve um significado fundamental. E a cruz tem um significado fundamental na nossa vida cristã. Eu gostei que agora mesmo nós estamos começando nosso dia fazendo adoração à cruz. Nós da Javenice, a nossa espiritualidade é a espiritualidade da cruz. Porque o cristianismo é uma religião da cruz. E a nossa igreja nunca nos negou isso. Desde a mais tenra idade, quando a igreja nos apresenta o nosso Salvador, a razão de nossa vida, o amor de nossa vida, aquilo que justifica o nosso viver, sempre nos apresenta Jesus Cristo na cruz. Atualmente estão aí com essa mania de querer apresentar Jesus Cristo ressuscitado, que é a segunda parte. A primeira parte é o Cristo na cruz. Porque nós não podemos separar o Cristo da sua cruz. Se nós não podemos separar o Cristo da cruz, nós não podemos separar o cristianismo da cruz. Não podemos separar a fé da cruz. Portanto, São Paulo, ele teve uma experiência de Cristo, e essa experiência de Cristo levou a configurar-se a Cristo pela cruz. E como que é configurar-se a Cristo pela cruz? Significa crucificar aquilo que não pertence a Cristo. Significa mortificar aquilo que não tem sentido de Cristo em nossa vida. Significa relativizar na cruz os projetos humanos para assumir como nossos projetos os projetos de Deus. Foi isso que Cristo fez. Quando ele foi colocado diante da cruz no Horto das Oliveiras, ele fala: Pai,
se possível, afasta esse cálice. Ele estava dizendo da cruz. Mas, e não seja a minha vontade, mas seja a sua vontade. Portanto, configurar a nossa vida, a vida de Cristo na cruz, significa crucificar a nossa vontade. E aí a gente acha que isso é uma burrice. Onde vocês querem estar daqui a 25 mil anos? Vocês sabem quem que já está lá? Jesus Cristo. Portanto, Ele sabe como chegar lá e ser feliz. Portanto, é uma inteligência você abrir mão de sua vontade para fazer a vontade dele. Não é uma questão de ignorância, de perda de liberdade, muito pelo contrário. É o ato mais livre que nós podemos fazer, abrir mão de nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Porque é do nosso interesse. A cruz deve ser uma escolha, não uma imposição. Porque a cruz foi para Cristo uma escolha e não uma imposição. E Ele aceita a cruz como sua escolha, como um sinal de sua obediência ao Pai. Nós aceitamos a cruz como uma escolha, como sinal de nossa obediência ao projeto de Deus. O Cristo tinha a possibilidade de ser alguém diferente, de ser rei de Israel, mas acabou numa cruz. Paulo tinha a possibilidade de ser diferente, de ser um grande líder do farisaísmo da época, e terminou também numa morte terrível, porque ele escolheu configurar-se a Cristo, e Cristo escolheu configurar-se à vontade do Pai, e essa configuração é a cruz. Por isso que não existe cristianismo sem cruz. A cruz não é o sofrimento. A cruz não é o sofrimento. Porque, gente, sofrer, todo mundo sofre. Pagão, ateu, crente, santo, todo mundo sofre. Porque o sofrimento é parte da vida humana. Nós somos contingentes, limitados, dependentes. Muda o clima, ficamos resfriados. Esquenta, reclamamos. Esfria, reclamamos, porque a gente sofre tudo. Se tem comida, comemos demais, sofremos. Se não tem comida, não comemos, sofremos. Nós sofremos. Sofremos para acordar, sofremos para dormir. Todo mundo sofre. Os covardes sofrem, os valentes sofrem também. Portanto, a cruz não é o sofrimento. A cruz é a renúncia. A cruz é a renúncia de nossos projetos, renúncia de nossa liberdade, no sentido de doar a nossa liberdade para sermos livres. A renúncia de nossa vontade, no sentido de assumir como nossa vontade a vontade de Deus. E é claro que essa renúncia de si mesmo pode nos causar sofrimentos, e é claro que causa. Quando Deus nos coloca alguns parâmetros em nossa vida e nós somos obrigados, por uma questão de inteligência e liberdade, entender que o que Deus quer para nós é o melhor, isso causa, essa renúncia, causa sofrimento em nossa vida. Mas a cruz não é o sofrimento. É errado nós dizermos, Cristo sofreu na cruz, assim sofreu. Esse sofrimento da cruz foi consequência da renúncia que Ele fez para estar na cruz. Porque a cruz é fundamentalmente renúncia. É quando Ele fala, se vocês quiserem vir após mim, renuncie a si mesmo. E qual que é a maneira de renunciar a si mesmo? Tome a sua cruz. Ele não está falando, assuma o sofrimento. O sofrimento nós já assumimos quando nós nascemos. Nós já nascemos chorando.
problema é a renúncia. Essa renúncia está em colocar o Cristo como sentido de nossa vida. Por isso nós temos que renunciar, crucificar aquilo que não realiza o sentido de Cristo em nossa vida. Então, a experiência de fé é uma experiência de configuração a Cristo na cruz, que se dá pela renúncia de nós mesmos. E isso não nos leva a uma frustração de nossa vida. Não. Não. Muito pelo contrário. Isso leva à realização daquilo que nós somos chamados. A renúncia não é uma coisa mórbida, uma coisa masoquista, não é a alienação da vida. Não, a renúncia aos nossos projetos para assumir o projeto de Cristo, na realidade, é um ato de autêntica liberdade e realização pessoal. Porque Cristo já está garantido, e é Ele que nos garante a vida eterna. Portanto, se existe alguma coisa que vale a pena ser feita com a nossa vida, é fazer com a nossa vida aquilo que Cristo fez com a dele. Porque assim nós nos garantimos para a eternidade. Portanto, quando olhamos a cruz, nós não devemos ver somente o sofrimento. Nós devemos ver a renúncia que nós somos chamados a fazer. Uma renúncia de alegria, uma renúncia de liberdade para aquilo que é melhor e não para o que é pior. São Paulo entende isso muito bem. Apanha aí a carta de São Paulo aos Gálatas, no capítulo 6. No versículo 14. Ele diz assim: quanto a mim, que eu me glorie somente na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Por Ele, o mundo está crucificado para mim, como eu estou crucificado para o mundo. São Paulo entende a sua vida dessa forma, que a sua glorificação, a sua glória, a sua realização, sua plena realização está na cruz de Cristo. Porque na cruz de Cristo, Cristo está crucificado para o mundo, como Ele está crucificado em Cristo para o mundo. Um mundo no sentido dessa mentalidade, dessa cultura, dessa civilização que nós somos mergulhados. Portanto, São Paulo tem uma experiência de fé que se resume nesses 4 pontos. Um encontro pessoal com Cristo, uma experiência existencial, uma conversão e uma configuração na cruz de Cristo. É a partir desses elementos que Paulo ressignificou a sua vida e pôde terminar a sua vida dizendo: para mim o viver é Cristo. Deu um novo modo, um novo sentido, um novo rumo, justificou a sua vida. E eu queria terminar resumindo tudo isso num texto de São Paulo, que vale a pena a gente ler. A carta de São Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 4. São Paulo resume a sua vida assim: bem que eu poderia pôr minha confiança na carne, ou seja, na vida humana, na vida natural. Se algum outro pensa que pode confiar na carne, eu mais ainda. Fui circuncidado do 8º dia, sou da raça de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu, filho de hebreus, quanto à observância da lei, fariseu, no tocante ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que vem da lei, irrepreensível. Mas essas coisas que eram ganho para mim, considerei-as prejuízo, lixo, em outras traduções, esterco, por causa de Cristo. Mais que isso, julgo que tudo é prejuízo diante desse bem supremo que é o conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi tudo e considero tudo como lixo a fim de ganhar Cristo e ser encontrado unido a ele. E isso
não com minha justiça que vem da lei, mas com a justiça que vem pela fé em Cristo, a justiça que vem de Deus com base na fé. É assim que eu conheço Cristo, a força de sua ressurreição, a comunhão com seus sofrimentos, tornando-me semelhante a ele em sua morte, para ver se chego até a ressurreição de dentre os mortos. Não que eu tenha recebido tudo isso, o que já me tenha tornado perfeito, mas continuo correndo para alcançá-lo, visto que eu mesmo fui alcançado pelo Cristo Jesus. Irmãos, eu já não julgo tê-lo alcançado. Uma coisa, porém, faço, esquecendo o que fica para trás, lanço-me para o que está à frente, lanço-me em direção à meta para conquistar o prêmio que do alto Deus me chama a receber no Cristo Jesus. Essa é a proposta de Jesus para nós. Aquilo que o mundo considera uma coisa importante, diante da eternidade não é nada. Deus tem um projeto em nossa vida, para a nossa vida. Esse projeto é a nossa plena realização. E essa nossa plena realização nós a vamos obter pela vivência da fé. Não do conhecimento, mas a fé. A fé vivencial, uma fé experiência, uma fé que nos faz ser proprietário da promessa de Deus para nós. Isso vai gerar um comportamento, vai gerar uma vida, e nós vamos refletir sobre isso durante o dia. Mas o primeiro passo é isso, abrir-se a esse encontro, permitir que Deus entre em nossa vida, para dar sentido, significado à nossa existência. Fala aí para o seu irmão que está ao seu lado, você quer esse caminho? Se você é mais velho do que ele, pode falar, vale a pena. O Leandro estava falando quando me chamou a pregar que está se cumprindo a profecia da primeira geração com a última geração da javenice. Com a primeira geração que caminha na javenice desde o seu começo, eu posso falar para vocês que se eu tivesse que escolher esse caminho de novo, eu escolheria. Isso não significa que não tive dificuldades, que não teve momentos que eu tive vontade de meter o pé no barde, juntar minhas coisas e sumir. Não. Que não teve momentos de dificuldade em relacionamentos com pessoas, que não houve momentos de traição, de perda de amigos e de pessoas muito próximas. Não, tudo isso aconteceu e vai acontecer. Mas se eu tivesse que escolher de novo, eu escolheria de novo esse caminho. Se eu tivesse que relativizar os projetos que eu tinha, o primeiro projeto que eu tive na minha vida foi ser Tarzan na África. Fugi do colégio interno por causa disso. Ia para a África para ser Tarzan. Depois eu já fui piloto de caça, já fui piloto de avião, já fui engenheiro mecânico, já fui... E se eu tivesse que, de novo, relativizar os meus projetos pessoais para servir a Cristo, sabendo o que eu sei hoje, eu teria feito antes. Se o legado que eu posso passar a vocês, como da primeira geração, é esse. O caminho que fiz, que é meu caminho, vale a pena ser feito. Cada um no seu caminho, mas no mesmo sentido. Eu sou apaixonado, profundamente apaixonado por Jesus Cristo. Não existe um outro nome e uma outra pessoa mais importante para mim.
Eu sou profundamente grato a Jesus Cristo pelo que Ele fez na minha vida. Não porque Ele me salvou das drogas, mas porque Ele deu um sentido ao meu viver. Eu sou profundamente apaixonado por Jesus Cristo. O sentido, o amor de minha vida. E se eu posso dar um legado a vocês que estão chegando, o legado é esse. Vale a pena. Vale a pena.